Olá, eu sou Petros Evelyn e hoje eu quero falar sobre transtorno obsessivo compulsivo. O que é isso? O que é esse termo tão extravagante e que algumas pessoas podem se identificar como algum comportamento que elas têm? Transtorno obsessivo compulsivo se relaciona com o que é popularmente chamado como mania. Se você tem alguma mania, então possivelmente você pode ter um transtorno obsessivo compulsivo ou TOC, como chamam, TOC. O que é obsessão e o que é a compulsão? Obsessão é quando você tem pensamentos repetitivos, quando aquele pensamento está sempre presente e de uma maneira danosa para a sua vida, ele se repete. Como, por exemplo, você ficar pensando em alguma circunstância obsessivamente. Obsessão tem a ver com pensamento. Então, quando você fica pensando em uma mesma coisa repetidamente, você tem uma obsessão. Por exemplo, alguém terminou um relacionamento com uma pessoa e ela fica pensando naquilo dali repetidamente, pensando inclusive em uma situação específica que os dois vivenciaram. Então, isso é um tipo de obsessão. Outra coisa, a compulsão. O que é a compulsão? É comportamento físico mesmo, repetitivo. Você precisa lavar as mãos várias vezes, você não confia se a porta ficou trancada e você precisa ficar trancando a porta várias vezes. Um exemplo que as pessoas gostam de dar, você precisa ver todos os livros organizados, ou não precisa ser livros, você precisa ter uma sequência lógica organizada, uma sequência agradável e que possua uma organização visível para você. Então tudo isso daí tem a ver com obsessão e compulsão. O que acontece quando junta o pensamento com a ação? Aí você tem o transtorno obsessivo compulsivo, que é, por exemplo, a pessoa que está sempre tentando trancar a porta e nunca acredita que trancou. E aí ela fica pensando obsessivamente: eu não tranquei a porta e o ladrão vai entrar. E aí ela volta para casa, ela já está viajando, ela volta e tranca. Continua a viagem. Ela pensa novamente: eu não fechei a janela, eu não tranquei, o ladrão vai entrar pela janela. Aí ela volta e aí tranca a janela. E aí depois ela vai, viaja novamente, e aí ela pensa mais uma vez: eu deixei a geladeira na tomada e isso pode pegar fogo. Então, nesse caso, é um caso típico de obsessão. Ela fica sempre pensando repetidamente em possibilidades. E compulsão, ela precisa retornar para a casa dela para se assegurar de fazer as coisas que ela estava pensando. E aí ela vai estar sempre trancando, ela vai estar sempre fechando as coisas e nada nunca é demais, porque ela vai sempre ficar se alimentando daquilo dali. Qual o tratamento para isso daí? Psicoterapia. Na psicoterapia você vai romper esse tipo de pensamento e esse tipo de comportamento. Uma técnica que a gente utiliza é justamente a hipnose, porque na hipnose você vai fazer com que a pessoa anule aquele tipo de pensamento. O pensamento repetitivo ele vai ser acalmado. Por quê? Porque se uma pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo, ela decide não fazer o que ela está pensando, ela não vai trancar, ela decide, ela vai sofrer uma crise de ansiedade muito intensa. E aí com a hipnose você consegue equilibrar isso daí e tornar esse hábito saudável. Você faz com que a pessoa tranque a porta e ela se lembre, que ela aceite que os livros não precisam necessariamente estar bem organizadinhos e que aquilo não vai gerar ansiedade para ela. Gostou? Você se identifica? Deixe nos comentários ou mande um direct privado que eu vou responder suas dúvidas.